Fala, torcedor, tudo certo? Eu quero falar com vocês nesse vídeo a respeito do clássico Grenal que aconteceu na Arena no final do Gauchão Feminino 2024. Vamos falar também sobre o futuro do Grêmio para 2025. Coordenador técnico, diretor técnico, Luiz Felipe Scolari sendo cogitado fortemente pelos bastidores. Dirigente que fica, que sai, informação trazida pelo nosso colega Bruno Soares. Vamos falar sobre isso. E a possibilidade dos preferidos para assumir a casa-mata do Grêmio para a temporada 2025. Deixa eu trazer tudo isso aqui para vocês, mas antes de mais nada, dá aquele like aí, se inscreve no canal, ative as notificações, vem fazer parte de continuar trazendo informações para vocês todos os dias sobre o Grêmio. Porque olha só, eu estive na final do Clássico Gaúcho, do Grenal 2025, a final do Gauchão 2025, o Grêmio empatou em 1-1 com o Sport Clube dentro da Arena, e se tornou campeão gaúcho, até pelo fato de ter vencido o primeiro jogo dentro do Beira-Rio por 2-0. O Grêmio dessa vez saiu perdendo, né, com um golaço de falta do Sport Clube Internacional, e o Grêmio depois empatou com a Dayana Rodrigues, fazendo 1-1 e se tornou campeão do Gauchão 2024, aí um título muito comemorado, expressivo, que dá muitas condições para o Grêmio feminino para a temporada 2025, com promessas em cima do próprio presidente Alberto Guerra de investimentos para a temporada. Depois, no final do jogo, eu fiz uma coletiva, participei da coletiva com a treinadora e com os dirigentes do Grêmio e falaram exatamente sobre isso, sobre esse possível investimento e que se espera do Grêmio para 2025. Bom, vocês depois podem passar lá no meu Instagram para ver todo o conteúdo, que vocês vão saber o que aconteceu lá e também o que está acontecendo todos os dias com o Grêmio. Feminino, muito bem, por sinal, né, com um investimento baixo. Esse ano, para o próximo ano, vai ter um aumento muito significativo. Mas vamos falar agora do futebol masculino, porque é o que todo mundo quer saber. Muito mais, né? Infelizmente, acontece isso, essa disparidade, né, entre futebol masculino e feminino, mas a gente tem que cobrir todo mundo, já que a gente faz esse trabalho com muita alegria. Luiz Felipe Scolari, eu tive conversando com algumas pessoas ontem lá na Arena e eles falaram, eu perguntei sobre a questão de coordenador, sobre diretor e perguntei sobre o Luiz Wagner Vivian e tudo foi dito para mim que está tudo muito incerto, mas que existe sim uma movimentação de pessoas, mas que não está ligada diretamente ao futebol. Então, assim, algumas pessoas sabem que tem um movimento, estão sendo colocadas para falar, e aí existe esse movimento externo, né? Então, saiu o nome do Luiz Felipe Scolari, um movimento muito forte de que ele vai assumir o Grêmio como coordenador ou diretor. O cargo ainda não está definido exatamente, mas ele irá ajudar a comandar o Grêmio em 2025. A princípio, é o nome para essa coordenação. Se vai fechar mesmo ou não sei. O mercado, como se diz, né, o movimento externo diz que Grêmio e Filipão estão acertados. Bom, as pessoas internas não confirmam, tá? É isso que eu quero dizer. As pessoas dentro do Grêmio não confirmam esse movimento. Quando eu pergunto sobre o Luiz Wagner Vivian, o Bruno Soares trouxe informação que ele permanece em 2025, ele estava muito próximo de sair, mas ele permanece, coloca-se que ele faz parte de um movimento para a temporada 2025, mas que não está se refletindo neste momento dentro do Grêmio. O que eu quero dizer com isso? O Grêmio pensa primeiro fazer os pontos para sair. Porque se o Grêmio não atinge os pontos e cai para a segunda divisão, o movimento para 25 é um movimento tipo financeiro. Se o Grêmio atinge os pontos e não classifica para uma Sul-Americana, o movimento financeiro e investimentos são outros. Se o Grêmio classifica para uma Sul-Americana, exatamente, aí existe um outro nível para ser trabalhado. E claro, né, a pré-Libertadores seria um sonho caso o Cruzeiro, como eu fiz no vídeo anterior, que poderia vencer o Racing e poderia abrir um G9 aí, certamente por conta do Botafogo, que está focado numa Libertadores e venceu o Atlético Mineiro, abriria um G9 e aí a possibilidade sim do Grêmio conseguir atingir um nono lugar, mas era remoto, mas poderia sim atingir. Não aconteceu, então provavelmente o Grêmio entraria numa vaga de Sul-Americana. E aí os investimentos mudariam até em questões financeiras,
contratações e mudanças internas de jogadores. A gente sabe que tem uma lista muito grande para sair, isso não é qualquer um, não está sendo escondido, isso é nítido, até porque tem jogadores que encerram o contrato e estão em descrédito muito forte e que não rendem, né, o esperado, mas existem alguns fatores assim que a gente precisa conversar. Passar para vocês, talvez eu traga num próximo vídeo, até vou deixar anotado aqui para a gente falar a respeito sobre desses jogadores, porque a gente vai falando em vários lugares sobre força, velocidade, né, os jogadores que têm uma qualidade um pouco maior nesse sentido. Bom, aí quando foi falado sobre técnico, eu perguntei, mas esse movimento de técnico que estão falando sobre o português, essa reunião que está sendo colocada, é uma questão da minha função de repórter, perguntar e ver o que está sendo dito em movimento para a gente poder deixar claro e entender um pouco mais. O fato que eu recebi foi o seguinte, não tem nada agendado, não tem nada conversado. Talvez essas duas pessoas com quem eu conversei com mais, mas as duas chegaram mais próximas do que eu estava buscando, disseram que talvez eles saibam, não poderiam dizer. Vamos acreditar nisso, ter essa linguagem, né, essa visão. O Grêmio sabe que tem um movimento de saída do Renato. Os dirigentes sabem dessa insatisfação. O Conselho Administrativo também sabe, cada um tem uma ideia diferente, cada um pensa diferente. Conselheiros também pensam diferente. E aí eu falei sobre essa reunião com o José Pesseiro, o treinador José Pesseiro, que é muito conhecido do técnico Luiz Felipe Scolari, do Luiz Felipe Scolari do Filipão. E aí eles disseram que não tem conversa, não tem negociação, não tem nada. Eu disse, bom, mas uma reunião, uma entrevista para conversar a respeito, esse é o ponto que eu quero chegar com vocês. O José Pesseiro, ele disse, não sabemos de nada, não tem nada, isso é história. Enquanto o Renato está aqui, não se conversa sobre treinador. Pode ser que tenha um movimento de coordenador e tal, mas de treinador não tem enquanto o Renato estiver aqui. Bom, se tiver essa entrevista com o José Pesseiro, aí eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não conheço o José Pesseiro. Muitos podem falar aí a respeito. Eu não sei o trabalho dele no dia a dia, assim, a gente pode buscar outras informações, mas é bem difícil. Mas quando fala assim em reunião para saber a possibilidade, porque ele é um nome interessante, porque ele atingiu alguns números e tal, eu quero lembrar vocês que o Grêmio fez isso quando o Renato saiu em 2021 e contratou Thiago Nunes. O Grêmio fez uma reunião, passaram mais de 30 dias conversando com os treinadores e definiram Thiago Nunes como treinador. Parte desse princípio. Se são aquelas mesmas pessoas, não sei, nem quero saber. Só estou dizendo que às vezes não dá certo, porque tu está tentando buscar uma lógica e se tu não tem convicção, tu busca a lógica em cima desses números. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é, se tu estiver analisando em cima de números, será que isso vai transmitir e vai funcionar dentro do Grêmio, que precisa ser direto, preciso, imediatista? Eu acho que isso não vai funcionar. Porque se for pensar em números, a gente tem outras profissionais que precisam de tempo para trabalhar. E a gente sabe que os números são muito bons. E eu posso dizer, claro para vocês, que tem outros treinadores desse nível. E aí quando se fala em Fernando Diniz, não estou falando que veio para o Grêmio, não é isso, mas ele tem bons números, ele foi campeão, ele tem números interessantes. Quando tu fala em Tite, o Tite não foi bem no Flamengo, mas os números deles eram altos. O número dele era alto, ele não tinha um jogo muito bonito, mas o Tite venceu vários jogos, deixou o time próximo de uma classificação para uma final de Copa do Brasil. Então, e aí quando fala em números, eu quero lembrar o Renato do Flamengo, que todo mundo diz que ele não ganhou nada no Flamengo, mas o número dele foi 74% de aproveitamento, mas não ganhou. Então é nisso que eu quero passar para vocês. E aí, o Tite foi colocado que sim, há um desejo de alguns dirigentes, conselho administrativo, de dirigentes que são conselheiros de alguns grupos políticos, que Tite seria o nome mais ideal. Aí eu trago para vocês de novo. Se vocês acham que o Renato não treina o Grêmio, quem treina é o auxiliar técnico, imagina o Tite, e quem treina o time dele é o filho. É um dos motivos que ele saiu do Flamengo, foi esse. Então vamos partir desse princípio. Eu gosto do Tite, e não tem problema. Agora, a saída do Renato, se for analisar apenas este ano, concordo, troca porque não funcionou. O Renato esse ano não conseguiu fazer o time do Grêmio engrenar.
time do Grêmio não encaixou. Eu já falo isso há muito tempo. O time do Grêmio não encaixou esse ano. Faltou o encaixe, faltou fazer da liga. E eu gosto de lembrar o Grêmio de 2013. O Grêmio fez um baita do investimento, montou um baita de um time para ser campeão de tudo que podia e não conseguiu passar das oitavas de final de Libertadores e Copa do Brasil. Foi eliminado. E era o Fábio Koff, o presidente, com grandes jogadores, Elano, Zé Roberto, Barcos, Kleber, Marcelo Moreno, Cris, André Santos, Fernando Souza. O time era fantástico, não venceu. Então vamos partir desse princípio que não deu liga. E aí a gente precisa pensar depois de dar nos créditos. Esse é o caminho. E aí uma outra pessoa falou assim para mim: Léo, por todo esse contexto de último ano de mandato do presidente, ano de eleição, a política do Grêmio explodindo, o ambiente externo pressionando muito, não descarta nessa visão que o Renato pode ficar. Justamente porque é arriscado tu trocar. Mas isso não inviabilizaria a chegada do Luiz Felipe Scolari. Olha que louco. Luiz Felipe Scolari com o Renato como treinador. Não descarta. Então, assim, é apenas uma pessoa me falou. Eu não consegui confirmar com outras essa ideia. Então, assim, a gente pensa em que está tudo acontecendo, está tudo resolvido e não tem nada resolvido. Inclusive, os dirigentes estão ainda em debate entre eles. Mas o presidente, sentado numa mesa para uma reunião com todos eles, analisando tudo isso, é ele que vai dar a palavra final. O sistema do Grêmio segue sendo presidencialista. Isso eu escutei uma época, pessoalmente, do presidente Romildo Bolzan Júnior. Quando começamos a colocar alguns pontos, ele chegou para mim, bateu no meu ombro e disse assim: Léo, calma, não adianta com tudo isso que está acontecendo, chegar na mesa e quem decide é o presidente. O Grêmio rege num sistema presidencialista. Então é o presidente que vai tomar a decisão. O movimento pode estar acontecendo, mas chegar na hora ele não aceitar, é ele que vai definir. Então, assim, tudo acontece. José Peseiro, Tite, Luiz Felipe Scolari e uma possível permanência do Renato. E aí? Comenta aqui, vai. O que vocês acham? Daqui a pouco a gente volta.